Meu querido, eu sou um simples cidadão que tive o privilégio, pela mão do Criador, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, de ter nascido nessa cidade, Senhor do Bonfim. E, junto com minha família, principalmente meus pais, eles propiciaram a mim e a minhas irmãs a gente se preparar principalmente na área de educação. Eu sou professor, apesar de ter trabalhado um bom tempo na área comercial ou industrial, mas sempre de servir as pessoas carentes, pessoas vulneráveis. Isso já era um propósito da minha família e que culminou quando meu pai também já foi, que participou da diretoria, eu acho, na época. E aí eu vinha convivendo com isso desde aquela época, ainda adolescente. Isso para mim foi um privilégio dado por Deus a mim, de estar sempre aqui presente na Associação Industrial Agrícola do Senhor do Bonfim. Foi muito difícil, né? Somente naquela época, as pessoas, de um modo geral, se filiavam, que às vezes a associação sempre teve uma posição muito firme. Apesar dos problemas, apesar de uma certa resistência, eu diria, eles não tinham, assim, vamos dizer assim, um envolvimento, aquela conscientização do poder de uma associação a nível da associação comercial aqui de Senhor do Bonfim. Então, no início, a gente trabalhava muito isso, participação e reunião, no sentido de nos unirmos mais, né? A palavra de Deus diz assim, que um cordão de 3 dobras dificilmente se rompe. E isso eu procurei incutir junto a todos eles, os empresários aqui, e isso deu uma nova perspectiva, né? Conseguimos alguns feitos aqui, junto à administração municipal e também estadual, na época com o doutor Antônio Carlos Magalhães. Isso aí criou um impacto, eu notei. Então, abriu-se um novo leque de oportunidades em todas as áreas, principalmente na área de comércio, indústria, também agrícola. E essa nova realidade despertou interesse. Tanto é que, quando a gente fazia aqui uma eleição, eu tinha conhecimento que eram poucas pessoas que vinham participar das eleições. Depois disso, criou um clima totalmente diferente. Na minha eleição mesmo, foi bastante, vamos dizer assim, uma pressão no sentido de... Eu notei que até a solicitação da polícia militar, nós tivemos que pedir para ficar na porta no sentido de acalmar aqueles estavam mais assim, sabe, exacerbados, mais um pouco emocionados, eu diria. Pessoas empresárias, mas naquele momento, você sabe que a eleição sempre mexe com o interior da pessoa, né? E isso aí você vê porque. E antigamente nunca tinha acontecido isso, mas aconteceu. Precisou de dar uma esfriada. Mas foi interessante, até porque também eu sou um homem que sempre fui movido por desafios. Quanto mais desafios para mim, eu entro mesmo, me dedico mais ainda. Porque são desafios que nos fazem levar a outros patamares, a outros objetivos, a outra visão. Então na vida do ser humano todo você vai observar isso aí. E isso aí para mim foi muito importante, porque me provocou, no bom sentido, eu me dedicar mais à associação comercial. Viajávamos sempre constantemente com alguma diretoria, outros amigos, e até mesmo fomos a Brasília buscar algo no sentido de poder ajudar o pessoal do comércio, da indústria e principalmente o setor de agrícola, né? Aqueles investimentos que o Banco do Brasil faz. Aí teve um novo dinamismo nessa área. Olha, a gente que tem, primeiro, eu diria a você, a fé no Criador. É o principal, né? Você saber em quem você pode confiar, principalmente numa hora difícil. Tem horas que você tem que parar, analisar, pedir a Deus uma sabedoria especial do Pai. E eu tive que fazer isso várias e várias vezes. Porque uma coisa que é difícil no ser humano é isso aqui. Você mudar uma visão que não responde mais à nossa realidade. Você vê hoje, as coisas estão mudando numa velocidade imensa. Então você precisa fazer uma readaptação, você precisa se colocar como um aprendiz. Eu sempre uso essa palavra. Que o que você sabe hoje, amanhã já não está tão em vigor. E isso fomos devagarzinho, claro, é um processo lento, mas que tem que ser feito. Tem que chamar participação, tem que ouvir também, você tem que se colocar para ouvir as pessoas. Você pode propor, é ótimo você propor, fazer uma propositura de um projeto, mas você também tem que ouvir qual é a resposta. O americano chama de feedback, o que é que está dando, o que é que eles podem melhorar. Você tem um projeto, você pode melhorar? Pode. Até porque tem um provérbio que eu gosto muito. Deus fala assim, na multidão de conselheiros existe a presença de Deus. Às vezes tem um debate, às vezes até acirrado, mas depois que aquilo ali vai chegando ao seu final, vai surgindo uma coisa melhor ainda do que você mesmo propôs. Então eu sempre me coloquei nisso. Inclusive, eu notei que essa maneira, às vezes, tinha pessoas que não se agradavam, não gostavam disso, queria manter aquele status quo lá de trás. Eu disse, olha, eu vim para somar, não quero ser o dono da associação comercial, de forma nenhuma. Estou aqui para obedecer à grande maioria. De que vocês quiserem fazer uma eleição,
pode fazer. Tanto é que eu não cheguei a concluir totalmente meus 2 anos. Notei que a coisa estava muito assim, acirrada, lutando para querer, porque a associação comercial virou um verdadeiro, eu diria assim, um astro no sentido da comunidade, porque participar de tudo. Nós conseguimos aqui o projeto para a água, por exemplo, caminhões na época, foi tanto que tinha pessoas que estavam pensando que eu ia me lançar, sabe o quê? A vereador aqui da cidade, ou até mesmo na liderança de prefeito ou vice-prefeito, nunca passou isso para minha cabeça, mas eu notei que acirrou, porque eu estava sempre buscando, junto ao governo do estado, junto aos deputados estaduais e junto aos vereadores e o seu prefeito. Então a gente tem que se posicionar no sentido de crescer isso aqui. Eu, quando vejo a associação comercial nesse porte que está hoje, e eu que conheci lá atrás, eu fico feliz, porque todos os presidentes que estão aqui atrás de mim, que participaram, eles também foram dando ações proposituras nesse sentido de fortalecermos a entidade. É muito interessante esse lado. Eu diria que as amizades, de um modo geral, mesmo tendo alguns problemas nessa área, isso me fez eu me dedicar mais, ler mais, estudar mais, no sentido de relacionamento. Se você pegar, por exemplo, um livro chamado a Bíblia, o que Deus mais quer de todos nós é isso aqui, relacionamento. Divergências é natural, faz parte do ser humano, mas é o que mais Deus se agrada. E aqui dentro, eu sempre coloquei, eu disse, olha, eu não pretendo ficar aqui por eternidade. Eu queremos que nós possamos crescer, desenvolvermos projetos, isso é o que é mais importante. Então eu acho que isso aí foi a maior conquista, porque depois eles entenderam. Demorou um pouco, sabe? A pessoa pensa que estamos querendo usar, eu diria esse termo, usar a associação comercial de forma nenhuma. Nunca tive esse propósito, nunca tive. Tanto é que eu sempre trabalhei nesse propósito de congregar, de somar e de nos fortalecermos a entidade e não uma pessoa individualizada. É uma coisa maravilhosa. Teve presidente, trabalharam aqui, que deram a sua participação profundamente ativo, inovaram, criaram e isso eu fico feliz, porque a semente germinou e foi um fruto bom. Nós estamos hoje aqui nesse ambiente, por exemplo, com um trabalho efetivo de toda a associação junto com a comunidade bonfinense. Então, pessoas que vieram, pessoas dinâmicas, com outras ideias, se lançaram, se propuseram, deram passos largos no sentido de crescermos cada vez mais, de ter uma visão, não apenas uma visão local, uma visão pequena, mas eu diria que uma cosmovisão. A cosmovisão só quem pode nos dar mesmo é Deus. Ele é que abre sua mente. Se ele quiser, ele abre sua mente. Então isso aí foi implantado. Tanto é que os presidentes que passaram aqui fizeram um trabalho muito grande e eu fico feliz porque isso aí foi essa semente que foi colocada lá atrás. Ela germinou e trouxe frutos significativos para a entidade. Sempre acreditar. A gente não pode nunca esmorecer, de forma nenhuma. É como eu falei no início, os desafios são grandes nos dias de hoje. O mundo, mudou tudo. O mundo mudou consideravelmente. E exige lideranças mais fortalecidas, mais preparadas, eu diria que mais ousadas em inovar, em crescer com uma outra perspectiva e sempre procurando fazer com que todos venham participar desse processo. E ninguém faz nada sozinho. Não adianta, ninguém faz nada sozinho. Nós temos que ter uma boa equipe, que vai entrar agora aqui, nesses próximos dias, E isso aí envolve isso. Porque o trabalho não é de um grupo, não é somente da diretoria. Não, o trabalho é de toda a associação, todos os participantes chegarem aqui, abrir o seu coração, colocar também suas proposituras, o que é que eles têm dentro da sua mente, dialogar, ouvir. Esse bate-papo é o que faz a entidade crescer. Eu fico com medo quando eu chego num lugar e que há, de uma certa maneira, um silêncio. Aí tem problema. Tem que abrir, tirar aquelas coisas que passou. Às vezes eu digo uma palavra a você hoje, você não se agrada, eu tenho que reconhecer, lhe pedir desculpa, lhe pedir perdão, para nos unirmos cada vez mais. Estamos sempre unidos em prol da entidade. É um motivo de grande alegria, de júbilo e de ver o amanhã com maior certeza. Saber que está bem estruturada, ela está bem, foi solidificada durante todos esses 80 anos que a associação, desde o primeiro dia que começou. Pessoas que vieram para cá e que continuam, alguns, e se colocam à disposição de participar, de ouvir, de colocar as suas ideias, de uma crítica, enfim, esse bate-papo é o que faz esse rejuvenescimento da entidade. Então essa nova diretoria que está chegando aí, e agora esses 80 anos, vai ser comemorados, é um motivo de a gente saber que estamos no caminho certo. Desafios sempre teremos, faz parte da nossa vida, mas o grande trunfo é você se colocar para buscar mais, Meu pai sempre dizia assim, meu filho, não se conforme com a mesmice, abra a sua mente, olha os desafios que estão vindo. Desde aquela época que eu era ainda um ciclo adolescente, meu pai tinha uma visão macro, uma visão grande. E é isso que nós precisamos. E é um motivo de felicidade saber todas essas pessoas aqui, todos esses homens aqui, os ex-presidentes que passaram, que fortaleceram nesse caminho, nesse objetivo de expandir, de crescer, uma visão bem maior à associação comercial e para a entidade bonfinense, sociedade, porque é uma coisa que mexe com todos nós. Você veja que é área comercial, área industrial
e agropecuária. É um projeto que depende de pessoas ousadas, como eu falei antes, e que queiram realmente se doar à associação comercial. Como foi esses 80 anos que está sendo agora comemorado. Motivo de felicidade para nós. Eu diria a eles que sempre perseverem. Às vezes na vida, a gente tende a, devido às dificuldades do dia a dia, devido às coisas que acontecem, a gente fica lendo e eu vejo que tem muitas notícias na mídia de desânimo, aquela coisa de esfriamento. Temos que ter cuidado com isso. Não é esse viés aí que vai resolver nossa vida. Temos que ter uma visão diferente, diferenciada, porque as transformações exigem homens e mulheres desafiadoras. Essa que é a verdade. Então nós não podemos nos deixar levar nos apegar ali a problemas. Problemas sempre teremos. Todos nós temos problemas, até pessoais, familiares, na empresa, no comércio, na indústria, na agricultura. Sempre vai ter. Mas qual é o diferencial? É você ter uma visão maior. E sempre chamar pessoas especialistas para nos ajudar. Eu sei que tem muitos aqui preparados, que estudaram, que se formaram, mas se tiver alguém que pode nos dar a mão, chame ele. Vamos ter ser humildes, vamos ouvir. Às vezes eu estou com uma ideia, mas você tem uma ideia que pode somar com a minha. E nós vamos se juntar. Isso não é só um não. É toda a associação de uma maneira geral. Então a gente tem que nunca achar que a gente é dono de tudo. Não, nós não somos nada. Mas quando estamos juntos, na união, aí podemos fazer coisas inimagináveis. Porque isso aí fortalece. E outra coisa boa que eu acho, quando você participa coletivamente, ninguém quer ser dono de nada. Aquilo ali é de todos. É fruto de um trabalho coletivo. Não é mesmo? Mas tem aqui a diretoria. Perfeitamente. Tem que existir a diretoria para dar os primeiros passos e abrir as portas e colocar na mesa. Mas o importante é que todos participem. Aí realmente problemas existirão, mas muito maior serão as soluções para o nosso futuro e caminhar sempre solidamente. Um ambiente forte, unido e de amizade. Essa é a minha desejo para todos a nova diretoria que está entrando e comemoração também aos 80 anos da Associação Comercial. Bonito, né? Muito obrigado. Eu que agradeço por essa oportunidade.